Jesus então foi traído, foi crucificado e sepultado. Mas nós sabemos, ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas eu quero chamar a atenção, porque o Evangelho de hoje, nós lemos hoje no Evangelho opcional, nos fala que Jesus está caminhando com dois dos discípulos, que ainda não sabiam, não tinham experimentado a ressurreição de Jesus. Irmãos, eu gosto de chamar esse Evangelho o Evangelho dos decepcionados com Jesus, porque é isso que o Evangelho está falando. Dois dos discípulos, que simbolizam na verdade todos, que estavam profundamente decepcionados com Jesus. Veja, Deus não decepciona, Ele não decepciona, mas nós nos decepcionamos às vezes com Deus, porque nós colocamos muitas vezes expectativas que não deveríamos colocar. Queremos às vezes que Deus faça do jeito que não é o jeito de Deus, e por isso nos decepcionamos. Estes dois discípulos, irmãos, eles simbolizam você e eu. Eles estão caminhando, estão cabisbaixos, tristes, decepcionados, porque esperavam que Jesus seria até um rei político. Eles esperavam que Jesus iria tomar o lugar do rei Herodes, ia libertar os judeus da opressão que havia de Roma. Achavam que Jesus iria fazer do jeito que eles queriam, e Jesus não fez. Estavam profundamente decepcionados. Eu fico imaginando o que aqueles dois discípulos estavam conversando, o que eles estavam falando. Certamente eles estavam falando o mesmo que nós falamos quando nós, na caminhada da nossa vida, nos decepcionamos com Deus. Você já se decepcionou com Deus? Talvez sim. Quando você tinha uma pessoa doente na sua família, e você rezou para que a pessoa ficasse boa, e ela faleceu. Quando você pediu a Deus um emprego e Ele não veio. Quando você esperava que aquele relacionamento, aquele namoro desse certo e não deu. Quando você esperava que Deus iria responder a você, talvez até de uma forma mágica, e Ele não respondeu. Irmãos, muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus. E o que surge no nosso coração, surgiu no coração dos discípulos. As perguntas que surgem: por quê? Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor não fez isso que eu pedi tanto? Por que o Senhor não resolveu esse problema? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Roubaram o meu carro, assaltaram minha casa. Muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus. São essas as inquietações, as decepções que nós temos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O mais interessante nessa história toda é que mesmo decepcionados com Jesus, mesmo talvez indignados com Jesus, o que Jesus faz? Se retira? Castiga? Não. Jesus se aproxima e caminha ao lado dos discípulos. O que acontece conosco? Quando nós nos decepcionamos com Jesus, quando nós criamos expectativas que não acontecem, e nós até queremos nos afastar dele, ele não se afasta de nós.
pode não perceber a presença dele, como os discípulos de Emaús não perceberam, mas ele está do seu lado. Ele está comigo, com você, mesmo quando nós não o sentimos, mesmo quando parece que é noite. Como dizia o Evangelho, eles estavam caminhando, era noite, quando tudo está escuro, quando nós não enxergamos nenhum futuro, nenhuma esperança, ele caminha ao nosso lado. Eu estava no seminário lá em São Paulo. Agradeço muito a Deus por ter ido a São Paulo estudar, porque quantas coisas na fé eu entendi e aprendi. E uma delas era essa presença de Jesus. Porque sabe, eu sempre fui criado em casa com os meus pais. Eu não tinha nem costume de dormir fora de casa. Fui dormir fora de casa depois, quando jovem, em um retiro, muito raramente, mas principalmente depois que eu fui ao seminário. E nós fomos enviados ao seminário lá em São Paulo. E numa daquelas noites eu estava lá e sentia uma grande saudade dos meus pais, principalmente do meu pai, porque ele estava doente. Ele havia infartado pela segunda vez. De fato, depois, quando ele falou, a terceira vez faleceu. Eu estava lá em São Paulo, a quilômetros de distância da minha casa, sentindo uma saudade tremenda dos meus pais, querendo estar com meu pai, porque ele poderia a qualquer momento falecer, e não podia. Eu fui então para um pequeno oratório, uma capelinha que nós tínhamos lá no seminário, uma capelinha pequena que ficava perto dos dormitórios. Todos foram dormir e eu fiquei lá mesmo. Eu lembro que eu não sabia o que dizer. Eu só pensava comigo, mas Senhor, eu saí da minha casa, deixei meus pais, deixei meu emprego, deixei tudo para te seguir. A única coisa que eu pedi ao Senhor é para cuidar dos meus pais. E agora meu pai infartou e pode morrer a qualquer momento. Eu não entendo, Senhor. Eu não entendo porque o Senhor permite isso. Eu estava naquela noite decepcionado com Jesus. Comecei então, sem saber o que dizer mais, apenas a chorar. Chorava compulsivamente como uma criança, sozinho. Naquela madrugada, eu ouvi de repente a porta se abrir e fechar. Eu pensei, eu ia ao menos estar aqui rezando com o Senhor, mas nem isso o Senhor permite que aconteça. Ainda tem que chegar alguém. Tomara que vai embora logo, pelo menos, para continuar rezando. E a porta não se abriu nem fechou mais. Não sabia quem era, estava no escuro. Eu apenas estava rezando e a pessoa não foi embora. Não aguentei mais de novo e comecei de novo a chorar. De repente, eu senti como que um braço que me envolveu, me abraçou. Um braço real. Imagina a pessoa que estava na capela, me abraçou, não disse uma palavra, apenas permitiu que eu chorasse, não mais sozinho. De repente meu choro cessou, a mão daquela pessoa, o braço daquela pessoa me deixou, a porta se abriu e fechou, e ela foi embora. Senti uma paz, um alívio no meu coração. Voltei então para o dormitório, dormi, mas depois no outro dia fiquei pensando quem era. Será que era um seminarista? Será que era um dos padres que foi lá me consolar? Eu passei aquele dia todo, irmãos, perguntando: escuta, você esteve na capela, no oratório da noite? Não, não estive. Padre, o senhor esteve? Não, não estive. Até
diferente da outra noite que me apareceu. Mas eu senti no coração, meu coração, Jesus dizendo: não importa quem era, eu apenas quis mostrar a você que mesmo quando eu não tive uma palavra, ainda assim eu estou com você. Ai, irmãos, esta é a paz que nós encontramos. Nós estamos celebrando a paz, um dia de alegria e felicidade, mas talvez quantos de nós teve nesta semana momentos difíceis? Quantos de nós talvez nesse dia? Quantos de nós tivemos hoje dores profundas? Ou teremos ainda nesta oitava da Páscoa? Quantas vezes você e eu iremos nos decepcionar com Jesus? Iremos perguntar ao Senhor por quê? E Ele não vai responder. E saiba, mesmo que Ele não responda, Ele estará aqui no céu. Às vezes, a melhor presença não é de palavras, mas é apenas estar ao lado, enxugando as lágrimas dos nossos olhos. É isso que Jesus faz. Ele está vivo, ressuscitado. Você não o vê, às vezes você não o sente, mas Ele está caminhando do seu lado. Até diante de nós Ele estará vivo e ressuscitado na sua glória. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Queria que você fechasse os seus olhos no instante. Coloque a mão no seu peito e no seu coração. Quero fazer uma oração.